meus anjinhos, tudo bem? Hoje a gente vai fazer alguns exercícios sobre o assunto que a gente está discutindo nas nossas últimas aulas, né? Sobre termodinâmica. Vamos falar sobre gases, primeira lei da termodinâmica, segunda lei da termodinâmica. Vamos colocar em prática tudo que a gente viu nestes últimos dias. Então, o nosso primeiro exercício fala que uma panela de pressão de volume interno 3 litros. Então, todas as informações que a questão for dar, você sempre vai parar e você vai anotar, tá bom? Então, eu vou colocar aqui do lado dados. E eu vou anotar aqui do lado todas as informações que a questão me der. Vou destacar para vocês e vou colocar aqui. Então, eu peguei todas as informações que a questão nos deu e eu coloquei aqui do lado, tá bom? Ele fala que o volume interno da panela é de 3 litros, então tá aqui. Que dentro dessa panela tem 1 litro de água, então coloquei o volume de água aqui. No equilíbrio térmico, a quantidade de vapor de água que preenche o espaço restante, né, entre a água e o que sobrou de espaço na panela é 0,2 mols, então eu coloquei aqui também. Ele fala que a válvula de segurança da panela vem ajustada para que a pressão interna não ultrapasse 4,1 atm. Também informei aqui. Por fim, ele fala, considere que o vapor de água como gás ideal e desprezando o pequeno volume de água que se transforma em vapor, calcule a temperatura atingida pela panela. Então, ele nos deu essas informações e ele quer saber a temperatura que vai ser atingida por essa panela. Então, olha, pelas informações que ele deu para você, ele falou para você que era um gás ideal, ele te deu volume, te deu pressão, quer temperatura, lhes deu informação sobre a quantidade de moléculas que tem nessa panela. Você vai usar aqui a equação de Clapeyron, né, que é a equação que relaciona todas essas grandezas. Então, como é essa equação de Clapeyron? Ela fala que pressão vezes o volume é igual a N R T. Quando você olha para essa equação, você tem que identificar que informações você tem aqui do lado e quais você não tem. Tenho pressão, tenho volume, tenho o número de mols, quero saber a temperatura, mas eu não sei o R. Na verdade, o R é uma constante, tá? Na maioria das vezes ela vai ser fornecida para você. Se não for fornecida, você vai ter que lembrar que vai ser uma dessas duas possibilidades. No sistema internacional, 8,3 joules, mol Kelvin, e quando a pressão for dada em atm ou volume em litros, você vai utilizar 0,082 atm litro mol Kelvin. Então, a gente vai pegar os dados que estão aqui e vamos substituir nessa questão aqui. Porém, olha lá, a gente tem um pequeno problema. Ele deu para a gente dois valores de volume. Só que o volume que a gente vai estar analisando, o nosso volume de interesse, bom, se a panela tem 3 litros e lá dentro só tem 1 litro de água, qual é o espaço que a gente vai estar analisando então? O volume que a gente tem interesse é o volume da panela, 3 litros, menos o volume de água, 1 litro. Então, nosso volume de estudos vai ser 2 litros. Esse é o volume que a gente vai substituir aqui dentro. Então, vamos substituir estes valores agora. Pronto, pressão 4,1, o volume que a gente descobriu vale 2 litros, o N vale 0,2 e a constante dos gases 0,082. Para a gente deixar isso aqui mais fácil da gente trabalhar, eu vou pegar alguns desses itens e vou colocar, vou reescrever na base 10, desse jeito. Você vai ver então que 0,2 pode ser escrito como sendo 2 vezes 10 a menos 1, e esse outro termo como 8,2 vezes 10 a menos 2. E aí, bom, quando você reescreve isso aqui, fica muito mais fácil da gente fazer as nossas contas, porque você pode eliminar este 2 com este 2, e aí você vai perceber que o número que fica aqui embaixo, o denominador, ele é o dobro do numerador, do que fica aqui em cima. Toda vez que o número de baixo for o dobro do daqui de cima, a resposta é meio. Por exemplo, 1 dividido para 2 é meio, 0,5. 4 dividido para 8 também é meio, 0,5. 50 dividido para 100 também é 0,5. Então, isso é um padrão, tá bom? Toda vez que o número de baixo for o dobro do de cima, a resposta será meio. Portanto, a gente fica com o resultado da nossa questão do seguinte jeito. 4,1 dividido para 8,2 dá 0,5, como eu já falei para você. Aqui embaixo, a gente tem 10 elevado a menos 1 vezes 10 elevado a menos 2. Então, você vai conservar a base. A base é 10 menos 1, menos 2, menos 3. Eu posso pegar essa base 10 e jogar ela aqui para cima, desde quando essa base 10 suba, o sinal do expoente mude o sinal. Então, quando ele sobe, se ele é negativo, ele vai ficar positivo.
Logo, se a gente, né, andar com essa vírgula aqui, a gente vai diminuir um expoente e a gente vai achar que a resposta correta é a letra E. Bom, a partir de agora, todas as questões que a gente vai fazer, eu vou fazer em um processo mais rápido, tá bom? Mas a maneira de resolver segue o mesmo padrão dessa primeira que eu acabei de resolver para você. Você vai ler, você vai anotar os dados no cantinho, igual eu fiz aqui, e a partir dos dados que você tem e do comando da questão pede, você vai avaliar qual é a equação que você vai utilizar, vai substituir os dados, fazer os cálculos e encontrar a resposta, tá? Então, a segunda questão que a gente vai fazer agora é uma questão da Universidade Estadual do Ceará e eu vou explicar para você como é que resolver ela já já. Só que antes disso, eu quero dizer que eu vou deixar disponível esse PDF com as resoluções, tá bom? No link aí embaixo do vídeo, para você baixar se tiver interesse e ver com calma cada uma dessas resoluções. Então, a segunda questão diz que dois gases ideais, A e B, encontram-se em recipientes separados. O gás A possui um volume de 10 litros, então eu anotei bem aqui do lado, e está submetido a uma pressão de 5 atm, também anotei aqui do lado. O gás B tem volume de 5 litros e pressão de 3 atm, então anotei essas informações aqui do lado também. As temperaturas de TA é 27 graus Celsius e TB 177 graus Celsius. E aí, importante, muito importante agora, tá? Eu falei para você em algumas aulas anteriores que quando a gente está trabalhando com variação de temperatura, você não precisa necessariamente transformar de graus Celsius para Kelvin. Mas aqui a gente está trabalhando com valores de temperatura específicos e não com variação. Então, se ele deu para você em graus Celsius, você vai precisar transformar para Kelvin. Como é que eu transformo de graus Celsius para Kelvin, professor? Você vai pegar a temperatura em graus Celsius e somar com 273. É isso que eu vou já fazer aqui nas resoluções logo embaixo, tá? Ele diz ainda que, apesar desses dois gases, né, estarem em recipientes separados com essas grandezas, eles serão misturados em um mesmo recipiente depois. E esse recipiente tem 10 litros e vai estar uma temperatura de 127 graus Celsius. Ele quer saber qual que é a pressão em atm que essa mistura vai fazer nas paredes. Então, olha lá, se ele deu para a gente, né, as chamadas variáveis de estado de cada gás, então você vai usar a equação de Clapeyron. PV é igual a nRT. Porém, de todas as informações que foram dadas para a gente, a única que a gente não tem, de fato, o número de mols. É por isso que aqui eu apenas isolei ele, já que eu tenho aqui nos meus dados a pressão, o volume e a temperatura, e esse R é uma constante que é conhecida para todo mundo, para os dois tipos de gases, tá bom? Então, o que eu vou fazer aqui? Eu vou encontrar qual o número de mols para o gás A e qual o número de mols para o gás B. Substituir aqui os dados do gás A nessa equação que a gente acabou de determinar, a gente descobriu que o número de mols é 1 sobre 6 vezes a constante dos gases. E fiz a mesma coisa para o gás B, substituí os valores que a gente anotou aqui do lado e eu encontrei essa relação. Lembrando que quando eu substituo esses valores, essa parte de baixo aqui, que é R vezes T, a temperatura do gás A, por exemplo, é 27 graus Celsius. Porém, eu falei, você tem que transformar para Kelvin. Somei com 273 e cheguei em 300. A mesma coisa foi feita aqui do lado, só para você ir acompanhando. Ok, professor, determinei isso aqui. Só que essa quantidade de mols é para os gases separados. Já que eu quero analisar a mistura desses dois gases, eu vou ter que considerar o volume que eles vão ter nesse novo recipiente, a temperatura que eles vão ter nesse novo recipiente e, de fato, a quantidade, né, de mols da mistura dos dois. Então, eu vou usar, de novo, PV igual a nRT, só que agora para a mistura. Como os dois estarão sob uma mesma pressão, estarão sobre o mesmo volume de 10 litros, tem a mesma constante dos gases, tem a mesma constante dos gases e vão estar na mesma temperatura, a única coisa que vai influenciar aqui é a quantidade de matéria, o número de mols, que a gente acabou de determinar. Então, a gente vai somar um com o outro, pois será uma mistura. Substituir esses dados aqui, então, aqui na equação, e se eu fizer essa multiplicação aqui com o R, né, com todos esses dados, está aqui fora do parêntese, esse R de cima vai sumir com os R's de baixo, e aí eu estou fazendo a substituição de fato, né? Você vai fazer o MMC desse trecho bem aqui, você vai descobrir que isso aqui vai dar 36 dividido por 180, o valor da temperatura é 127 graus Celsius, somando com 273 dá 400, e o volume ele forneceu para a gente, que é 10 litros, então eu substituo tudo aqui. Quando você faz as contas, você vai descobrir que a pressão é 8
atms. Entendido? Então, aqui a resposta correta é a letra C. Sugiro que você olhe com calma o material, tá? Eu estou seguindo um pouquinho mais rápido porque eu consigo mostrar para você o máximo de questões possível no menor intervalo de tempo. A nossa terceira questão é uma questão que fala o seguinte: a figura abaixo representa um diagrama PV. Nele, os pontos M, N e R representam 3 estados de uma mesma amostra de um gás ideal. E aí ele pergunta: assinale a alternativa que indica corretamente a relação entre as temperaturas para cada um desses pontos. E aí eu vou subir aqui um pouquinho. Eu já falei para você que se você tem um gráfico de pressão por volume e ele te pergunta sobre temperatura, você tem que conseguir entender a mais do que o próprio gráfico está te deixando explícito para você. Eu te disse que quando você olha para a equação PV igual a nRT, esses dois caras aqui são constantes, e aí você descobre que o produto PV ele te traz uma relação com a temperatura. Então, o que você precisaria fazer aqui? Apenas multiplicar o eixo da pressão pelo volume em cada um dos pontos, e você vai descobrir aonde a pressão aonde a temperatura vai ser maior, menor, igual, vai ter uma indicação de como é que vai estar a temperatura em cada um desses pontos. Foi isso que eu fiz aqui embaixo, tá bom? Então, no ponto M, eu fiz o produto PV. No ponto M, 6 vezes 0,1 deu 0,6. No N, 4 vezes 0,2 deu 0,8. E no R, 2 vezes 0,3 deu 0,6. Diante disso aqui, eu consigo relacionar as minhas temperaturas, né? Eu sei agora que no ponto M a temperatura é igual ao do ponto R. Então, se é igual, eu já elimino logo a letra A e a letra B. M e R são iguais, então ou é a letra C ou é a letra E. Só que a gente viu lá que a temperatura em N é maior que a de M e a de R. Consequentemente, a resposta correta para a gente aqui é a letra E. Na nossa quarta questão, a gente vai analisar um diagrama de um produto PV, mais uma vez, tá? Que ilustra aqui uma sequência de processos termodinâmicos de um gás ideal monoatômico, passando por cada um desses pontos aqui. E aí, ele pergunta: tendo em vista as informações apresentadas no diagrama, considere as seguintes afirmativas. O processo AB é isométrico? Bom, o termo isométrico é sinônimo de isovolumétrico ou de isocórico, né, que é quando o volume é constante. Então, vocês podem encontrar essas três nomenclaturas: ou isovolumétrico, ou isocórico, ou isométrico, tá? São sinônimos. Nessas três nomenclaturas, o volume é constante. Então, se a gente olhar para aqui, ó, no processo AB, o volume é constante. Olha aqui, ó, no ponto A, ele tem o mesmo valor. Se eu olhar aqui no meio, ele tem o mesmo valor. E aqui em cima tem o mesmo valor. Então, de fato, no processo AB, é um processo isométrico ou isovolumétrico. 2. Os pontos CD estão à mesma temperatura? Os pontos C e D estão à mesma temperatura? Para determinar isso, a gente vai fazer o produto PV nos pontos C e D. Então, aqui, ó, no ponto C, tenho que a pressão é 3P e o volume é 2P. Fiz o produto e descobri, então, 6PV. No ponto D, a pressão é 2P e o volume é 3V. Fiz o produto e descobri, então, que deu novamente 6PV. Então, a gente tem os mesmos valores, né, a mesma indicação no produto PV nos dois pontos. Se é igual este valor, consequentemente, a temperatura nos pontos C e D também são iguais. Terceira, o trabalho realizado pelo gás no processo BC é nulo? Bom, aqui ó, no processo BC, o que é o trabalho mesmo? O trabalho é pressão vezes variação de volume. Quando é que o trabalho vai ser zero? Quando não houver variação de volume. O volume está variando de B para C? Sim. Se ele está variando, então aqui o terceiro está errado. Quarto item, o processo CD é isobárico? CD. Isobárico é quando a pressão é constante. Você está vendo que a pressão está variando, era 3P0 e agora foi para 2. Consequentemente, o processo 4, aqui o item 4 também está errado. Logo, na nossa avaliação, as respostas corretas são 1 e 2. A letra A é o item que contempla a nossa análise. A quinta questão é uma questão da PUC, que fala que um recipiente contém uma certa massa de gás ideal que está a 27 graus Celsius. Eu estou resolvendo aqui embaixo, então anotei aqui que a temperatura inicial é 27 graus Celsius e já transformei logo para Kelvin, lembra? Primeira coisa,
Se não estiver falando de variação de temperatura, deu temperatura para você, a primeira coisa que você tem que fazer é converter para Kelvin. E ele fala que ocupa um volume de 15 litros ao sofrer uma transformação isobárica. Numa transformação isobárica, lembra, a pressão ela é constante. Então, eu anotei essas informações. Volume 15 litros e a pressão é constante. O volume ocupado pela massa gasosa passa a ser de 20 litros. Então, a gente tem um volume inicial de 15 e um volume posterior de 20 litros. Nessas condições, a variação de temperatura do gás foi de, e ele quer isso em graus Celsius. Por mais que eu esteja convertendo aqui para Kelvin, bom, se ele quer variação, o resultado que você encontrar aqui estando em Kelvin vai ser igual ao do grau Celsius. Então, olha, a gente tinha o mesmo gás que acabou sofrendo mudanças nos seus estados. Se a gente tem o mesmo gás saindo de um estado inicial e indo para o segundo, você vai usar a lei geral dos gases, que é o chamado PVT-Pavotó, ou pressão inicial, volume inicial, temperatura inicial é igual à pressão final, volume final dividido pela temperatura final. Ele quer que a gente determine a variação de temperatura. A minha pressão inicial e a final, elas vão ser iguais, já que isso aqui é uma transformação isobárica, constante. Então, eu posso eliminar esses dois. O que sobra para mim? Volume inicial, que é 15, volume final, que é 20, temperatura inicial, que é 300, já feita aqui a conversão, e a temperatura final é o que eu vou descobrir. Quando a gente isola e faz as contas, a gente descobre que a temperatura final desse gás é 300 Kelvin. Essa é a resposta, a letra E? Não, já estou marcado aqui para você, né? Porque ele não quer a temperatura final, ele quer a variação de temperatura. Então, variação de temperatura é a final, 400 menos a inicial, 300, que foi o que a gente tinha anotado aqui. Então, a gente descobre que a variação em Celsius é 100 Kelvin. Lembra, variação da escala Celsius e Kelvin, elas são iguais. Consequentemente, aqui também é 100 graus Celsius. Letra C. Sexta questão. Regina estaciona seu carro movido a gás natural ao sol. Considere que o gás no reservatório do carro se comporta como um gás ideal e assinale a tentativa cujo gráfico melhor representa a pressão em função da temperatura na situação descrita, e eu vou mostrar os gráficos para você agora. Então, a primeira coisa que você tem que se atentar aqui é que os gráficos que a gente vai analisar são gráficos de pressão por temperatura e não pressão por volume, como a gente estava vendo antes, tá? Vou analisar o seguinte, que tipo de transformação que está ocorrendo aqui? Bom, a Regina ela vai estacionar o carro dela no sol e o ar que está dentro daquele carro, segundo a questão, se comporta como o gás ideal. Então, olha, que transformação você acha que pode estar ocorrendo lá? O carro ele tem uma estrutura rígida, paredes rígidas, então não tem como aumentar o volume daquele carro. O volume do carro é fixo. Logo, se o volume é fixo, é constante, a gente vai ter uma transformação isovolumétrica. E aí, quando a gente olha a equação PV é igual a nRT, toda essa galera aqui é constante. Logo, pressão depende exclusivamente da temperatura. Se a temperatura aumenta, a pressão vai aumentar. Todo mundo está elevado a 1, é uma equação do primeiro grau. Consequentemente, se é uma equação do primeiro grau, o gráfico que vai relacionar pressão e temperatura será uma reta. Olhando as alternativas, a gente descobre que se a temperatura aumenta, a pressão aumenta. Logo, letra D é a resposta correta. Sétima, um cilindro tem como tampa uma êmbolo que pode se mover livremente. Opa, isso aqui é uma informação extremamente importante. Porque se se move livremente, não é uma transformação, o que vai ocorrer aqui não é uma transformação isovolumétrica, né? Paredes rígidas. É uma transformação isobárica, muito provavelmente. O gás contido nesse cilindro está sendo aquecido, como é representado na figura. Assinale a alternativa cujo diagrama melhor represente a pressão em função da temperatura. Mais uma vez, pressão e temperatura. Então, olha, isso aqui sendo uma transformação isobárica, no gráfico PV a pressão é constante e esses dois caras aqui também. Ou seja, o volume depende exclusivamente da temperatura. Só que, olha, uma coisa que eu anotei aqui para você. A pressão é constante. E aí, se a pressão é constante, o único gráfico que representa isso, pressão constante em função da temperatura, é o gráfico A. Por mais que a temperatura esteja aumentando aqui, o volume da pressão é sempre o mesmo. E isso indica também que, bom, se a temperatura está aumentando, o volume também está aumentando, são grandezas diretamente proporcionais. Indo para as nossas últimas questões, a nona fala de um gás ideal contido em um cilindro, que tem um pistão também, e esse pistão pode ser levado de um estado inicial I até o estado final F, seguindo dois processos distintos que ele chama de 1 e 2, conforme mostra o gráfico. Aí eu já fiz um pré-rascunho para adiantar aqui. Ele pergunta,
O trabalho em 1 e 2 realizados pelo gás nos processos 1 e 2 valem respectivamente. Então, olha, só para lembrar, para a gente calcular o trabalho, a gente tem duas maneiras, né? Quando a pressão é constante, a gente pode utilizar pressão é igual variação de volume. Quando a pressão é variável, que a gente tem valores de pressão variável no processo 2, a gente utiliza, na verdade, a área do gráfico. Eu vou calcular a área sobre este gráfico aqui, sobre essa linha, tá? E a gente tem um retângulo, a área de um retângulo é base vezes a altura. A base aqui, né, 4 menos 2 é 2, tá aqui, vezes 10 é menos 3, vezes a altura, a nossa altura aqui é 1, vezes 10 a 4. Então, substitui, vai ficar 2 vezes 1 dá 2, 10 elevado a menos 3 vezes 10 elevado a 4, você conserva a base, somos expoentes, né? Então, na verdade, ficou 2 vezes 10, que deu 20 joules. Você já consegue eliminar aqui A, D e E. Então, estamos entre B e C. O segundo trabalho que a gente vai determinar é sobre a curva 2. A gente vai chamar de trabalho 2. Então, no processo 2, nessa curva 2 aqui, a área que a gente vai determinar para calcular o trabalho é essa que eu vou marcar para você aqui. É a área desde lá de cima até embaixo. Então, a gente tem aqui, na verdade, nessa área delimitada de azul aqui, um trapézio. E a área de um trapézio é a base maior mais a base menor vezes a altura dividido por 2. A nossa base maior é toda essa aqui, ó, e vale 2. A nossa base menor é essa aqui de baixo, que vale 1. A nossa altura vale 2. Vamos substituir? Pronto, peguei os valores aqui, ó, minha base maior peguei daqui de cima, a base menor peguei daqui, e a altura 2 vezes 10 a menos 3. A gente pode cortar este 2 de cima com este 2 de baixo. Como aqui os números que estão dentro do parêntese têm a mesma base e mesmo expoente, a gente pode somar. Fica 3 vezes 10 a 4, a parte de cima. E o que sobrou aqui de fora foi 10 elevado a menos 3. E aí a gente vai descobrir que o trabalho realizado no processo 2 é 30 joules, né? Conserva a base é 10, 4 menos 3, 1. Então, 10 elevado a 1, mesma coisa que 10, e 3 vezes 10 é 30 joules. A gente descobre, portanto, que a resposta correta nesse aqui é a letra C. Para a gente finalizar e fazer a nossa última questão, uma questão sobre ciclo de Carnot, né? O gráfico ilustra alternâncias entre transformações isotérmicas e adiabáticas no ciclo de Carnot. Ele quer saber o trecho CD e DA representam respectivamente. Então, no trecho CD, este bem aqui, ó, a gente está em cima de uma curva isoterma, logo, a gente está tratando aqui de uma transformação isotérmica, onde a pressão é constante nesses processos aqui, né? E o volume está diminuindo, então está sendo uma compressão isotérmica. Se é uma compressão, está entre a letra D e a letra E. A gente pode eliminar essas primeiras alternativas. No segundo ponto que ele pede para a gente analisar é o ponto DA. Então, no DA, é uma parte do processo do ciclo de Carnot em que não há troca de calor. A troca de calor é zero. Então, aqui é uma transformação adiabática. E esse gás continua diminuindo o seu volume. Se diminui, compressão. Então, estamos num processo de transformação adiabática, né, com compressão. Logo, a alternativa correta é a letra E. Galerinha, obrigado pela sua atenção. Espero que você tenha gostado. Baixe aí essa playlist, veja com calma e até a próxima. Tchau, tchau.